Olá, estamos ao vivo nos estúdios do Grupo Network, eu e o meu amigo JB. Tudo bem, JB? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje o dia vai ser esplêndido. Hoje tem uma história de sucesso aqui que eu nunca ouvi. Inspiradora demais. Já já a gente vai apresentar ele para vocês. Olha só, segue a gente pelo nosso podcast da Network Play, ou então pelo Estúdio Assote. Compartilha, curte e pode fazer pergunta também. Você que gosta de assuntos diferenciados, esse é o assunto que você vai gostar pra caramba. Ele é jovem, ele tem uma empresa que cresceu muito, ele é inspirador, tem muita fé e é um cara muito trabalhador. Conhecemos ele há pouco tempo num jantar de network, de negócios, e desse jantar para cá foi uma honra ouvir a história dele, agora vocês vão ouvir também junto com a gente. Senhoras e senhores, me ajuda a receber, todo mundo aplaudindo, hein? Carlos Vasconcelos! Muito obrigado, agradeço, tive a oportunidade de conhecê-los, né, no jantar de negócio e tive o prazer de recebê-los também na nossa empresa, abrimos as portas para receber vocês e muito obrigado por essa oportunidade, né, pelo convite de estar aqui no podcast com vocês. Muito bom, a gente que agradece, né, JB? Conta essa história inspiradora, olha, fica ligado aí, não desconecta de jeito nenhum, porque a história dele é, sinceramente, você que está aí meio tristinho com a tua história, ouve a dele, aí a tua história vai dar uma guinada, com certeza. JB, fica à vontade, pode fazer aí a primeira pergunta. Bom, primeiro eu queria agradecer, tá? Seja muito bem-vindo à Sorte Podcast e ao Grupo Network. E dizer para essa galera aí que é realmente uma história incrível. Mas a gente vai compartilhar com vocês. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, Carlos, eu queria que você falasse um pouco do Carlos. De onde o Carlos veio, de onde nasceu, quem é o Carlos, como é que você começou a tua vida, né, a tua juventude, como é que foi? Se teve algo em especial, assim, antes de chegar na parte do empreendedorismo. Bom, meu nome é Carlos Vasconcelos, tenho 45 anos, sou natural de Maués, Amazonas, terra do Guaraná. Olha, Saí de Maués com 18 anos. Eu fiz 18 anos no dia 1º de maio e no dia 16 eu saí de Maués e nunca mais voltei. Vim passar uns dias, gostei da capital e aqui a gente iniciou a nossa jornada. Só que por muito tempo eu não tinha experiência, né? Então eu buscava trabalhar, eu fazia de tudo, eu faço de tudo na verdade, mas não tinha uma experiência em carteira e nada. E iniciei a minha jornada na CLT, no Distrito. Trabalhei 10 anos, foi meu primeiro e último emprego de carteira assinada, foi no Distrito. qual ano foi? Entrei em 2002, saí em 2012. E nesse meio período que eu conheci o empreendedorismo. Então, não tinha mais espaço para mim a CLT. Eu precisava sair para que eu pudesse empreender. E assim, depois disso, depois que eu descobri que o empreendedorismo é a chave para que você tenha liberdade, não só financeira, mas liberdade da sua vida mesmo, eu disse, é isso que eu quero para mim. Carlos, eu quero pegar esse gancho aí também, eu descobri da seguinte forma o empreendedorismo. Foi uma comparação. Um cara falando assim, lucro é melhor do que salário. É aquilo que ficou na minha mente, ele repetiu. Lucro é melhor do que salário. Porque salário, de repente, você pode ficar só com 2 salários, 3, mas o lucro, você, de repente, vendendo água mineral num semáforo, você pode fazer aí 10 salários. Então, depois dessa frase, Carlos, aí completando o que você está trazendo, lucro é muito melhor que salário. Então, lucro vem do empreendedorismo, não é isso? Sim, e eu descobri também algo que tem uma diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Opa! Ganhar dinheiro é quando você trabalha e alguém te paga por aquilo, e isso pode cessar. Isso é ganhar dinheiro. Isso é ganhar dinheiro. Agora, fazer dinheiro, quem faz uma vez, faz sempre. Boa. Olha a Muito chave, olha o legal. código aí. Olha o código. Pega a visão, né? Pega a visão. Naquela câmera lá, Carlos, repete pra gente aí. Vamos lá. Ganhar dinheiro, ele pode cessar, porque você está prestando um serviço ou fazendo algo para alguém. Mas quando você aprende a fazer dinheiro, você faz sempre. Legal. Ganhar Carlos, e fazer, totalmente Ganhar e diferente. fazer.
Como é que é o nome, pessoal? Um verso, um verbo? É um, Um bordão. Um bordão, Isso é legal. Mas Isso é legal. mas isso tem uma diferença muito grande mesmo. Muito. Né? Muito grande. Ganhar dinheiro, você é pago por algo que você faz. E fazer dinheiro, você aprende uma vez e nunca Faz mais sempre. esquece. Aí não importa se é... Onde você for, você vê a oportunidade de fazer Ah, dinheiro. isso é verdade. Muito Carlos, bom. me diz uma coisa, Carlos. A tua história é muito legal, mas deixa eu entender como é que veio essa história do empreendedorismo real na tua vida. Como é que começou essa história? O empreendedorismo, na verdade, ele está há pouco tempo que eu comecei a entender realmente sobre isso. A gente trabalhava, a gente tinha um negócio, porém, eu não sabia nada sobre o empreendedorismo. Eu achava que eu empreendia, mas eu não empreendia. Eu apenas trabalhava para mim mesmo, que tem uma diferença muito grande. Até eu entender o que era realmente empreender, eu passei por muitos processos e por processos doloridos, realmente. Aí, hoje eu sei o que é empreender, hoje eu sei o que é ter um CNPJ, por que ter um CNPJ, por que uma empresa situada no Polo Industrial de Manaus precisa ter uma SUFRAMA. Então, hoje eu sei o que é empreender, mas isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. A gente passou por um longo processo trabalhando, ganhando dinheiro, e hoje a gente sabe fazer dinheiro. Caramba. Vou colar nele, hein? Vamos colar nele? Olha, só para você ter uma ideia, galera, a gente está aqui nesse estúdio e a família do Carlos está bem aqui do lado. Aqui do Os ladinho. olhos da esposa dele ali tá brilhando, entendeu? De tanta felicidade pelo sucesso, né? A gente tem orgulho das pessoas que têm essa força de vontade de crescer, de expandir. E a gente conversando com ele, a gente vê que realmente tem uma inspiração diferente. Mas uma pergunta é o seguinte, eu quero fazer essa pergunta, porque tu saiu do CLT em 2012, né? É uma decisão que Isso. você tomou. Eu saí do CLT em 1992, há mais de 30 anos que eu não sou CLT. Mas a esposa, quando você falou, olha, eu vou sair do CLT e agora eu vou empreender, porque empreender é uma incerteza muitas das vezes. Sim. O que ela disse? Não faz isso ou faz? Não, na época, na verdade, ela nunca me impediu de fazer nada, porque quando eu aprendi, né, conheci o empreendedorismo, todos os negócios que eu fiz, eu ganhei dinheiro. Então, ela já sabia que se eu fosse fazer qualquer coisa, Ia dar certo. ia dar certo, né? No meio do CLT e a Camisa, a gente teve uma empresa de pintura na construção civil com meu sogro, E deu certo. que também ganhamos muito dinheiro. Tá vendo? Tá vendo, JB? Então, ela, Onde o tinha homem essa- toca- ela olhou para ti e falou assim, eu vou colar aqui mesmo que Eu falo esse cara vai ficar eu rico. falo que ela, em oração, Deus mostrou que eu ia ficar rico. E ela insistiu até hoje. Hoje a visão que Deus deu para ela, né, está se cumprindo na nossa vida hoje. Muito bom. Que legal. Muito bom mesmo. Família, né, Bandeira? Família A sempre é o importância esteio, né? disso, né? É. A família é o esteio. Quando você tem uma mulher sábia dentro de casa, ela nunca te coloca para trás. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, né, e a tola destrói por si própria. Por si só, né? Então, eu tenho uma esposa muito sábia. Então, aí, depois dessa galgada toda, veio a ideia da camisa na hora. Camisas né? da hora. Da hora. Camisas da hora. E como conta é pra que gente. surgiu essa história? Como é que foi a primeira semente dessa empresa? Camisas da Hora, ela é também um bebezinho ainda, ela tem apenas 1 ano e 6 meses. Mas a gente já trabalha com camisas há pelo menos 8 anos. Pela necessidade de um amigo que precisava fazer umas camisas para a igreja, ele me perguntou se eu garantia fazer umas camisas, e eu disse que sim. E eu não sabia. Mas ele te perguntou com base em quê? Você sabia, trabalhava alguma coisa? Tinha ideia de como Não, eu tinha comentado que eu gostaria de fazer aquilo. Ah, entendi. E quando ele me perguntou, eu disse que eu faço. Só que eu disse eu faço, mas nunca tinha feito. E aí eu tenho um negócio comigo, que enquanto eu não ver, tá tudo certo, mas a partir de que eu vejo e o meu coração deseja, eu só vou sossegar quando eu conseguir. E a partir desse dia eu fui para o YouTube, Pesquisar. assisti muito vídeo. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi no YouTube. Olha que legal. Eu nunca fiz curso, eu nunca tive consultoria, nada. Tudo que eu precisei, eu fui no YouTube e busquei. E a gente iniciou fazendo as primeiras camisas
E na primeira camisa que a gente fez, a serigrafia já deu certo. E de lá para cá, a gente vem aí numa caminhada, né, já de 8 anos, até chegar a Camisas da Hora. Antes a gente teve uns 3 nomes. Né? Quem escolheu? Quem escolheu esse nome, Camisas da Hora? Camisas da Hora veio direcionado por Deus. A gente não tinha, era Foco Estamparia antes. Foco. Isso. E quando a gente iniciou esse novo processo das camisas personalizadas, pelo tempo de entrega que a gente conseguia atender, aí veio esse nome, Camisas da Hora. E casou certinho com aquilo que a gente faz na nossa empresa. Muito bom. A gente esteve lá na empresa dele, né, Bandeira? E a gente viu que a linha de produção está em alta produtividade, não é isso, Bandeira? É verdade. Então, essa inspiração, ela já vinha há muito tempo. Eu já tinha um não desejo. Teve um motivo, assim, alguém Não. Já tinha um desejo de fazer esse tipo de trabalho. Eu tinha um desejo de fazer, né, camisas, mas era assim, eram as camisas para mim usar, porque eu tenho a inspiração do meu irmão. Meu irmão, quando eu era menino, ele pegava no pincel, tinta guache e desenhava nas camisas, nas calças, fazia camisa personalizadas para ele mesmo. Aí eu vi aquilo e eu sempre trouxe aquela imagem comigo. Quer dizer, um dia eu vou ter a oportunidade e eu vou fazer minhas próprias camisas, com as frases, com o desenho que eu quiser, camisas para mim mesmo. Legal. E aí, quando veio a oportunidade, surgiu um negócio. Agora ele faz camisas para ele e para quem quiser em Manaus. Camisa para gente e para qualquer pessoa que precisar, qualquer empresa, tudo a gente faz. Carlos, qual é o diferencial do Camisas da Hora? Porque existem várias empresas que fabricam camisas, né? Pintam. Qual é o grande diferencial, Carlos Vasconcelos, do Camisas da Hora? Fala pra gente aí. Vamos lá. Qual é o diferencial do Camisas da Hora? Além do tempo de entrega, a gente tem um tempo de entrega rápida. Muito rápido. Vai anotando aí, ó. A qualidade, né, do nosso atendimento e a qualidade do nosso produto. Eu costumo dizer que hoje nós não vendemos mais camisa. Nós vendemos uma experiência nova para o nosso cliente. Gostei dessa. Muito bom. Então eu vou comprar umas experiências dele. Eu já estou preparando a minha experiência. Já também? Já, foi lá, estava meio assim. Aí ele foi lá, conheceu o nosso material, porque o que acontece hoje? A gente tem hoje o melhor tecido para se trabalhar nessa modalidade de camisas personalizadas no Amazonas. Aí você me pergunta, mas por que o melhor? Não é que eu esteja puxando sardinha para o meu tecido. Mas quando a gente foi iniciar na sublimação, eu fui em busca de algo que se adequasse ao nosso clima. Porque os materiais que eu conhecia, eu nunca gostei. Então, se eu não gostava de usar, eu também não gostava de vender. E aí a gente foi, porque a malha ela é produzida em Paraná, Santa Catarina, e o clima lá é frio. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando chega no nosso estado, a gente que usa acaba sofrendo com isso. Tem um tecido que dá um mau cheiro, é muito ruim. E eu não queria isso no meu negócio. Então, a gente foi na empresa, falei da necessidade, e a empresa ela produz uma malha que ela só vem para Camisas da Hora. Em Manaus, não tem em outro lugar o nosso tecido. Caramba, esse é um grande diferencial. Exclusividade, né? Exclusividade. Exclusividade de uma camiseta adaptada para a gente. Nosso tecido ele tem proteção UV, ele é térmico. Você veste uma camisa, o cliente ele já sente a diferença, que ele já sente a camisa esfriando no corpo dele. Além da qualidade de impressão, nós temos equipamentos de última geração hoje. E o conforto, é um tecido muito macio. Quando a pessoa recebe lá, ela esquece o produto final, que é a camisa. Ela vê a experiência. Ela diz, poxa, que tecido é esse? Tecido gostoso. Muito bom. Olha, Camisas da Hora, qualidade, equipamentos de qualidade, tecnologia, preço e tem também a rapidez. O teu Instagram aí? Camisas da Hora Oficial. Então, se a pessoa entrar em contato agora no Instagram, já vai ter lá alguém já para responder. Nós temos uma equipe de marketing pronta para te atender. A hora que você precisar, mandou mensagem 24 horas por dia, nosso Instagram está funcionando. De madrugada também? De madrugada, de noite. Eu costumo dizer algo.
Enquanto eu tiver acordado, eu estou produzindo. Caramba. Qualquer hora, qualquer dia, sábado, feriado, mandou mensagem, eu vi, eu respondo, eu atendo, eu fecho o negócio. Pronto. Eu queria voltar um pouquinho, Carlos. Eu achei muito interessante a história que você contou do teu início lá, quando o teu amigo pediu para você Ah. fazer. Eu achei muito legal e eu queria que você compartilhasse com o público, porque eu acho que essa história aí é muito impactante, entendeu? Quando você foi lá para ver o material, que você não tinha Sim. dinheiro. Como é que foi essa história? Conta pra gente aí, por favor. A gente trabalhava, né, com a serigrafia, que era pintura de camisa. Eu comprava as camisas prontas e pintava e entregava para o meu cliente. Para diminuir os custos, eu fui em busca de alguém que produzisse essas camisas, que é o que a gente faz hoje. E eu encontrei um rapaz que produzia, e num dia eu indo comprar as camisas com ele, ele começou a contar a história da empresa dele, que eles começaram com uma máquina simples, a esposa não sabia costurar, aprendeu a costurar. Aí eles foram evoluindo, arrumaram dinheiro, fizeram empréstimo lá, compraram as máquinas. Aí ele virou para mim e disse assim, aí ele começou a falar sobre as dificuldades, né? Aí ele disse, um dia tu vai ter tua própria produção e tu vai entender o que eu estou falando. E eu fui com aquela palavra para casa. Lembra que eu falei que enquanto eu não ver, tá tudo certo, mas depois que eu ver que meu coração se alegrar por aquilo, cheguei em casa, comentei com a minha esposa, fui para a loja, cheguei na loja, já fui na OLX, arrumei 2 máquinas lá, mas bem surrada mesmo. O cara queria R$1.000. Aí eu emprestei esses R$1.000 com 15 dias e comprei essas máquinas. Quando eu comprei, a minha esposa disse assim, e agora? Quem vai costurar? Eu disse, não sei, a gente vai dar um jeito. Enquanto as máquinas estavam vindo, que o rapaz tinha me ligado que estava vindo, uma moça entrou em contato comigo, que eu tinha anúncio na OLX de venda de camisa. E ela perguntou sobre as camisas, eu disse que eu vendia. Aí ela disse assim, mas eu não estou entrando em contato por causa de comprar camisa. Eu sou costureira e eu estou precisando trabalhar. O senhor não tem vaga aí? Então, quando ela chegou lá, as máquinas chegaram juntos e aí a gente já iniciou um trabalho de confecção de camisa num espaço de 2,5 por 3. Era a loja e a produção de camisas. Muito legal, né? Carlos, para te ver, né? Quando tem um propósito envolvido, vai tudo se encaixando, nem se Tem JB. também o que sempre a gente comenta, né? O poder da atração, né? Quando Sim. você busca algo, parece que o Papai do Céu ele vai colocando as coisas da melhor forma possível para acontecer. O que nos impulsiona, né, o que faz realmente dar certo o nosso negócio, é a fé que nós temos, né, no nosso Deus. Eu costumo dizer que Ele é teu sócio, né? ele é o sócio majoritário, né? Eu sou o funcionário dele. Ele diz o que eu tenho que fazer, eu vou lá e executo. Eu costumo dizer que eu tenho uma coragem absurda, mas a minha fé é ela que faz tudo isso acontecer. Minha esposa, em algum processo desse, que a gente vai mais lá na frente falar sobre isso, perguntou assim, tu vai fazer isso, tu já orou? Olha Deus aqui. já respondeu? Aí eu disse para ela assim, minha filha, a gente já ora há muito tempo. Agora, Deus está esperando a gente dar o primeiro passo, sair do barco. Pode dar errado? Pode. Vai dar errado? Vai. Mas Deus está dizendo assim, se afundar, pode deixar comigo que eu pego na tua mão, te levanto de novo, eu estou contigo. Olha só. Bandeira, tu ora quando tu vai fazer algum negócio ou tua esposa? Cara, eu gosto de orar, né? Eu não sou um cara evangélico, né? Mas eu sou muito temente a Deus. Sim. Mas antes de fazer qualquer negócio, tu... Eu peço. Na verdade, eu oro todos os dias, né? Sim. Eu tava falando para minha esposa esses dias que eu dei uma relaxada. Estava muito agitado, mas todos os dias eu oro com as minhas filhas, né? Com a minha esposa. E eu sempre peço direcionamento para Deus para as decisões que eu preciso tomar. Peço para que Ele me coloque para mim a melhor decisão possível. Mas eu sempre peço assim, uma coisa que eu sempre falo, que a melhor decisão para mim, eu sempre falo para todo mundo, isso não é só para Deus não, né? Eu falo para todo mundo, a melhor decisão para um negócio, para qualquer coisa da tua vida, é que seja bom para as duas partes. Sim. Porque o negócio só é bom quando ela dá privilégio para as duas partes. Se for só para uma parte, só no ganha-ganha não dá. Eu sou um cara muito, muito explosivo, assim. Quer dizer, eu vou fazer e vou. A minha esposa já é um pouco mais freando. E algumas vezes ela fica meio com o pé atrás, né? Com pessoas, com algumas coisas, algumas parcerias que eu quero fechar. Aí ela me pergunta, tu já orou? Sempre ela fala, tu já orou? Eu falo para ela e falo para todas, né, as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar,
eu tenho uma oração que eu faço, sempre, Sua própria? minha própria. Eu falo, Senhor, se não for para somar como empresa, se não for do agrado do teu coração, afasta essas pessoas. E todas as pessoas que não era para ser, Deus afastou. Todas, sem eu precisar falar nada. Simplesmente as pessoas mandam assim, não vai dar agora. Tudo certo. Deus, obrigado. Vamos para frente. Legal. Isso é Então, muito a bom. fé acompanha a sua família, os seus negócios, os seus empreendimentos. Tudo que nós fazemos, a fé, ela acompanha a gente. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vi que no teu estoque tu tem aí dezenas e dezenas de camisetas brancas. De repente, eu sou um cliente que eu vi nas redes sociais o teu Instagram e eu quero 1000 camisetas, mas eu não quero pintura nenhuma. Eu quero essas 1000 camisetas para mim fazer a minha pintura. É possível fornecer esse tipo de trabalho? Sim, nós já temos um estoque de camisas brancas personalizadas que nós abastecemos centenas de pequenas gráficas em Manaus e também no interior do estado. Olha só que interessante. Precisou, tem um estoque, a gente já embala, já manda para o barco, o cliente pede um Uber, a gente já entrega no Uber, o cliente já recebe lá e já entrega para o cliente dele. Ou seja, é atacadista também. Nós somos também atacadista. O nosso público, hoje nós temos um negócio que nós somos os fornecedores. Nós trabalhamos com parceiros e nós fornecemos tudo que eles precisam para atender o cliente deles. Nós somos o suporte deles hoje. Mas só com a camisa ou além da camisa tem outros produtos que vocês oferecem? Por exemplo, o tecido, o material que imprime no tecido? Não. Hoje nós estamos fornecendo também uma parte de tecido, mas a parte de insumo, de papel, de tinta, a gente tem parceria com uma outra empresa que é do meu amigo Gelson. O Gelson é o cara que eu falei para vocês que passou 4 meses comigo lá dentro da minha empresa, nós sofrendo até o negócio dar certo. Então manda um abraço para ele aí. Agradece o homem. Gelson Melo, meu amigo da G Gomes. Muito obrigado, meu amigo. Você sabe que você mora no meu coração. Tudo que a gente está construindo hoje foi em parceria com você. Muito legal. Bom, isso é muito legal. Gratidão é muito importante. Mas vamos voltar para um lado dos desafios, Boa. das dificuldades, né? Das noites que você talvez tenha até pensado assim em desistir, né? Conta pra gente assim, qual foi as maiores dificuldades que você teve durante essa trajetória e se em algum momento você pensou em voltar para trás. Já pegando o gancho, né, do Gelson, quando a gente iniciou na camisa de sublimação, a gente tinha um negócio de camisas que era o que a gente fornecia, as camisas brancas, camisas pretas, de cores, para que os nossos parceiros pudessem personalizar. Só que pós-pandemia, caiu muito o movimento. E a gente precisava se reinventar. Eu fui em busca de outros negócios, eu pensei sim em sair da área de camisaria e montar um outro negócio, né? Talvez no ramo de alimentação, porque além de empresário, eu também sou um ótimo cozinheiro. Opa! Tá bem. A minha esposa, quando ela quer comer algo bom, ela me chama para ir para a cozinha. Ô Carlos, hoje você vai ser o mestre da cozinha. Então, a gente, em busca de uma nova oportunidade, eu já conhecia, por baixo esse ramo da sublimação total, mas quando eu entrei, de verdade, eu percebi que eu não conhecia nada. Eu achava que era uma coisa. É um mundo. Chegou lá, é um mundo gigantesco, é um negócio absurdamente. E para a gente começar, que a gente não tinha dinheiro. Então, eu fui em busca, a gente teve alguns problemas no início, eu precisava de recursos, eu tinha dado um carro de presente para minha filha, e eu chamei ela e falei, vou vender teu carro, vamos pegar o dinheiro Tomando teu presente de volta. para a gente dar início ao nosso negócio, eu preciso comprar um equipamento, tá? O resto pode deixar que eu resolvo. Né? Como a minha família confia muito em mim, confia muito naquilo que eu vou fazer, a minha filha é engraçada, ela tem assim, uma confiança tão grande naquilo que eu falo para ela, que ela tinha me pedido para iniciar a faculdade dela,
ela tinha feito uma listinha, né? Ela queria um iPhone e queria um tablet. O tablet, ela escolheu o modelo lá, eu quero esse tablet. Daí eu falei para ela, tá bom, a gente vai comprar. Só que eu disse, a gente vai comprar, e não dei um prazo, né? Ali eu não falei quando seria. Ela confia tanto naquilo que eu falo, que ela já foi na Shopee, ela já comprou uma capa com teclado, tudo, ela já comprou antes. Antecipou. Ela nem sabia quando eu ia dar o presente dela, mas ela já foi, já comprou pela confiança que ela tem naquilo que eu falo. Então, a gente vendeu o carro, peguei uma parte do dinheiro que eu tinha, peguei uma parte do dinheiro do carro dela e a gente comprou a nossa primeira máquina. Aí, meu amigo, aí veio o sofrimento. Foram 8 máquinas que passaram lá naquele local onde vocês foram, até dar certo. E muito prejuízo, e muita dor de cabeça. Sabe, chegou um momento que a gente teve um problema familiar já com isso, né? De tanto a minha esposa vendo eu muito sobrecarregado, aí vinha falar, aí eu não tinha com quem brigar, brigava com ela. A minha filha começou a ter crise de ansiedade por causa disso. E aí veio uma virada de chave na minha vida, através de uma série de ministrações que a gente teve na nossa igreja, espiritualidade emocionalmente saudável. Eu até aconselho para você, tem um livro sobre isso, tem material no YouTube falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Esse é o Tá? livro. O livro, tem material no YouTube. Cara, isso mudou a minha vida. Da noite para o dia, de um cara explosivo, no outro dia eu acordei, meu problema é meu problema. E lá na frente, o que estava causando um problema na minha família gerou preocupação, porque eles começaram a ficar preocupados comigo. Tá? Mas em relação ao negócio, eu não pensei em desistir. Mesmo diante da... Mas a minha esposa quis que eu desistisse. Mesmo diante da dificuldade, não Mesmo pensou. diante da dificuldade, porque eu acreditava muito no negócio. Eu tinha uma fé tão grande que ia dar certo, porque só faltava as máquinas dar certo. A gente já estava comprando material de fora, a gente já estava produzindo, mesmo sem equipamento, a gente já tinha uma média de produção de 100 camisas diárias. Coisas que os parceiros que atendiam a gente com a terceirização não queriam mais fazer, porque a gente já tinha crescido mais do que eles. E aí a minha esposa chegou um momento, de tanto ela ver o meu sofrimento, eu falo que ela fez igual a mulher de Jó. Quando ela chegou para o Jó e disse assim, amaldiçoa-se teu Deus e morre em paz. Ela chegou para mim e disse assim, por que a gente não para com isso? Devolve essas máquinas, pega o dinheiro, vamos voltar ao que a gente fazia. Não precisa passar por isso. Eu disse, nós vamos fazer. Vai dar certo. Não sei quando, mas vai dar certo. E deu certo. Esse ponto aí, Carlos, esse ponto do retroceder, eu também vou falar só um pouquinho aqui para linkar com o que você falou, que é importante. Eu também, quando a gente começou a nossa empresa, a primeira empresa, também eu fiz a mesma coisa. Só que não era da minha filha o carro, era o meu mesmo, né? Eu tinha comprado um carro novo. E eu acreditava tanto no negócio, que nem você viu agora, que você enxergava além do que todo mundo podia enxergar. Sim. Era o que é a visão do empreendedor. E foi a mesma coisa. Eu vendi minha picape zerada, lembra, Marco? Lembro. Levei a picape zerada e investi no meu negócio porque eu acreditava. E a empresa cresceu 10 vezes mais depois disso, entendeu? É o que você faz, Sim. é acreditar. E essa visão, essa coragem, vou dizer assim, Sim. é o diferencial do empreendedor para a pessoa que tem medo. Porque quando você realmente tem coragem de fazer, chega onde você está hoje. Sucesso, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Cara. Sim. E aí, só para finalizar essa parte, aí foi quando eu conheci o Gelson, da G Gomes. Ele foi lá me ajudar sem... Eu ainda não tinha comprado nada com ele, ele também estava começando, ele tem o mesmo... A empresa dele tem o mesmo tempo da minha. É o mesmo segmento também. Um cara que cresceu muito. Mesmo segmento. Ele fornece as máquinas para a gente, os insumos, tinta, papel, tecido, suporte, tudo é eles. Ele é que traz o maquinário, então. Ele que traz o maquinário. maquinário. A empresa dele é aqui local? A empresa dele é local. Ele é o representante desse maquinário. Também assim. Eles são representantes, né? A empresa local aqui é dele, tem a empresa do irmão dele em Belém. Bora, já fica o convite, Gelson. Próxima vez tu vai sentar aqui do meu lado para a gente contar a nossa história. E o Gelson, ele entrava lá em casa às 5 horas da manhã. Caramba. E saía várias vezes 10 horas, 11 horas, meia-noite. Nesse período de 4 meses, ele fala que ele passou mais tempo comigo do que com a esposa dele. Não tinha dia.
Era sábado, era domingo, era feriado. Se eu mandasse mensagem para ele, ele estava lá na minha porta. Mas essa nós só necessidade paramos era quando pra deu montar certo. os equipamentos? Era? Treinamento. Não, a Não. máquina não estava dando certo. A gente montava uma impressora, Ok. começava a trabalhar e ela falhava, deu muito problema. Trocava a impressora, botava lá, falhava de novo, não dava certo. O que é o mais engraçado é que ele tirava essas impressoras de lá, ele levava para a empresa dele, ele vendia para uma outra pessoa e dava certo. Olha só. Foram 8 máquinas. Ele olhava para mim e dizia assim, mano, tu já fez uma avaliação da tua vida? Porque eu tô Ele falava fazendo, pra ti? eu tô fazendo da minha vida, mano. Um de nós dois está em pecado, alguma coisa está acontecendo, porque não é possível que não dá certo essa coisa, mano. Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi o propósito daquilo, porque eu não podia iniciar algo com algo que eu já tinha visto do mercado. Né? Pessoas sem compromisso com a entrega, um tempo muito longo de entrega, muitas coisas que eu vi, que eu passei nesse período terceirizando para outras pessoas, que Deus queria que eu visse aquilo antes de começar a dar certo. Para quê? Para que a gente fizesse diferente. Por isso que hoje a nossa preocupação maior é o nosso cliente, é a entrega para o nosso cliente. Muito bom. E detalhe, né, Carlos? Assim, você falou da história de Jó, né? Eu não sou um conhecedor da Bíblia, tá? Mas também teve uma história da Bíblia que fala que, acho que foi Jó, que Deus tirou tudo dele. Sim, No teu caso, você falou que passou 8 máquinas lá, foram 8 a máquinas. tua esposa já não via mais saída para aquilo ali. E eu acho que nesse momento Deus estava dizendo assim, eu quero ver quanto de paciência que ele vai ter para fazer o O negócio. processo, tudo aquilo que vinha pela frente ia ser dolorido. Então, eu precisava passar por esse processo para saber se realmente eu teria capacidade de suportar aquilo que estava por vir. E quando deu certo o nosso negócio, era uma máquina pequena. A gente imprimia 100 camisas em 10 horas de trabalho, ininterrupta, direto. E como as primeiras máquinas que vieram foram protótipos, que deram errados, eu falei para minha esposa que eu nunca mais ia colocar uma máquina importada dentro do meu negócio. Só que aí o meu amigo, ele acredita tanto em mim, ele fala que esse tempo que ele passou lá comigo, ele aprendeu a confiar, ele aprendeu muito sobre fé também, né? Ele confiava tanto em mim que ele pediu uma máquina sem me comunicar. E um dia a gente almoçando, ele mandou uma mensagem para mim dizendo, mano, tua máquina chegou. A minha esposa olhou para mim, que máquina é essa? Eu disse, também não sei. Eu disse, mano, que máquina é essa? Era uma máquina, uma glitter de 2 cabeças, com capacidade já de 500 camisas dia. Então a gente ia sair de uma impressora de 100 camisas por 10 dia. horas de trabalho e a gente ia para 500 camisas em 8 horas de trabalho. Ela não queria muito, como ele disse, já trouxe, eu disse, embora. Traz. Bota pra dentro. Sabe o que aconteceu? Ele montou numa segunda-feira. Na terça-feira, entrou um pedido de 450 camisas que eu tinha que entregar até sexta-feira. Olha só. E nós entregamos porque a gente já estava pronto, já tinha o equipamento que deu o suporte necessário para a gente e nós entregamos. E aí, de lá para cá, veio só uma crescente. Deu 1 ano dessa nossa máquina, ele pediu uma de 4 cabeças, que é aquela que vocês viram lá hoje. Aquela tem capacidade de produção de 1.000 camisas dia. 1.000 camisas dia. Vê a evolução de 100 camisas para 1.000 camisas dia. Muito legal. Gente, aproveitar aqui, olha, essa história é incrível. Camisas da hora. Estamos aqui com o empresário Carlos Vasconcelos, no bate-papo muito bacana. Deixa aí o teu Instagram para o pessoal, para entender pelo Instagram. Vai lá no Instagram agora, digita lá, Camisas da Hora Oficial. Você vai ver lá todo o nosso trabalho, toda divulgação do nosso trabalho, a gente tem lá nesse Instagram. Muito bom. A gente deixa o Instagram porque basicamente é o coração de tudo, né? Você quer conhecer. Né? É o contato, é o cartão de visita que é o Instagram. E essa história é uma história fenomenal, não é isso, JB? Com certeza. Eu estava até pensando aqui, ele falou que passou 4 meses junto com o Gelson. Eu acredito que foi até uma experiência boa para te fazer manutenção dos teus equipamentos também. Né? Aprendeu muita coisa, não? Na verdade, não, porque todos os equipamentos que passaram foi embora. Né? Foi mesmo? Quando deu certo, era um equipamento novo. Em Manaus só veio 3 máquinas dessa
e uma foi para a gente. Então, era tudo muito novo, não deu tempo de aprender nela, né? As outras máquinas a gente já sabia de tanto que, né, ele fazia o procedimento. Mas nessas máquinas são tudo máquinas novas. Hoje não, hoje a gente domina uma boa parte já da manutenção dos equipamentos. O que é legal é que, olha, foram 8 máquinas. E se você pegar o número 8, o 8 é infinito. Então, daqui para frente é infinita as vendas das camisetas do Carlos Vasconcelos, da Camisas da Hora. Bandeira, mais pergunta aí, não perde tempo. Você estava falando que tem alguns parceiros seus que vocês Sim. trabalham, fornecendo produtos e tal. Esse mercado hoje, ele ainda tem muito mercado para se trabalhar nessa área? Tem. E- O e- mercado está só começando. Isso é fichinha ainda, o que a gente está Então tem vivendo. muito espaço para essa área. Tem muito, muito espaço. Quando eu conheci realmente esse mercado, eu conheço empresas que faturam 3 milhões mês desse mercado. Então, é um mercado gigantesco. Então, por isso, nós estamos fazendo o investimento que nós estamos fazendo na nossa empresa. Porque nós queremos ter realmente uma estrutura. Nossa estrutura vai ser uma das melhores no Amazonas para atender o nosso cliente, com impressoras de alta velocidade, de última geração, com calandras para estampar nossas camisas, com máquinas de corte a laser para deixar tudo o máximo mais rápido, acabamento melhor, tudo para atender melhor o nosso cliente. E isso reduz até desperdício também, né? Reduz Quando você desperdício. coloca maquinários que atendem uma demanda melhor, eu acho que reduz muito o custo do... Sim, sim. E tudo isso num curto espaço de tempo. Nós temos apenas 1 ano e 6 meses de sublimação total. E nós vamos ser, escuta o que eu vou falar aqui, nós vamos ser a primeira empresa no Amazonas a produzir a própria malha. Olha Nós que já legal. estamos iniciando um trabalho, nós vamos trazer o fio da China, nós já vamos agora em outubro, nós vamos numa feira em Blumenau, e nós vamos já para fechar uma parceria com a tecelagem, e nós vamos, Camisas da Hora vai ser a primeira empresa no Amazonas a ter a sua própria marca de tecido. Vai vir tecido com a marca Camisas da Hora. Olha só, Muito exclusivo, legal. hein? Aqui na Sorte Podcast. Exclusiva essa notícia aí, não é isso, JB? Com certeza. E eu vou te falar assim, Carlos, o que você diria hoje? O camarada que está atrás de comprar aquela tela lá da serigrafia para começar também, que conselho você daria para essa galera que está começando hoje nesse ramo? Bom, em relação à serigrafia, hoje ela perdeu muito espaço no nosso estado. Eu tenho alguns parceiros que ainda trabalham com isso, mas ainda tem espaço. Mas eu não digo mais assim tanto da serigrafia, porque eu não tenho como dar um suporte para ele lá. Mas na sublimação total, aí sim, hoje eu tenho capacidade de pegar o cara do zero e transformar ele num empreendedor vendendo camisas. Eu já tenho dois exemplos com gente que iniciaram agora há pouco tempo. Eu tenho o Ed e a Alessandra. A Alessandra trabalhou com a gente, Dois saiu, cases de sucesso. saiu e já está vendendo as camisas dela. O Ed, eles venderam na primeira semana, e olha, sem experiência nenhuma com camisa. Eles venderam na primeira semana, ele me mandou ontem, eles fizeram R$ 2.300 de faturamento na primeira semana de negócio. Sem nenhum tipo de estrutura, sem conhecer nada sobre camisas. Através do teu treinamento, da tua consultoria. Hoje a gente dá consultoria para os nossos parceiros, hoje a gente dá treinamento. Tudo aquilo que a gente passou, a gente quer amenizar na vida dos nossos parceiros e incentivá-los também a chegar onde a gente chegou, porque a gente nunca esconde aquilo que a gente está vivendo. Só para vocês terem uma ideia, 5 parceiros nossos que compravam camisas com a gente, que tiveram desejo de montar os seus negócios, eu ajudei eles a montarem. Apresentei lá para o Gelson, eles foram lá, compraram os seus equipamentos e até hoje eles me pedem dicas e até hoje eu ajudo eles, porque eu não vejo esse mercado, eu não vejo eles como concorrentes, eu vejo eles como parceiros, sabe por quê? Porque na hora que eu precisar deles, assim como quando eles precisarem eu servir, na hora que eu precisar deles, eles também vão me servir. E se não servir, tá tudo certo. Nós vamos dar um jeito de resolver. Tudo em paz, né? Mas quem precisar, você que está pensando em ter aí a sua estamparia, trabalhar com camisas personalizadas, não sabe como começar ou quer somente revender camisa e também não sabe como começar,
procura a gente, vai lá no Instagram, manda um direct para a gente, que a gente vai poder melhor te atender. Muito legal. Camisas da hora. Então, olha, se você tem aí uma grana guardada, quer empreender numa área, não tem habilidade nenhuma, ou se você também não tem aquela grana que precisa para abrir o teu empreendimento novo, procura o Carlos, né? Camisas da Hora no Instagram. Ele vai te dar uma consultoria muito bacana. Quanto custa essa consultoria? R$0. 0,800. Olha só, um homem que serve, né? Por isso que as bênçãos estão sendo derramadas na vida dele e da família dele. E isso é importante, viu? Isso é importante, até porque hoje o conhecimento ele tem um grande valor. E ele é seguro, né, Se Bandeira? hoje o Carlos está disponibilizando para passar para você um conhecimento que ele batalhou, lutou, sofreu, que, claro que com esse sofrimento teve muita experiência, né? Sim. Teve muita força de vontade, e quer ensinar você a fazer o que ele faz sem te cobrar nada. Acho E que a até que eu vou segurança, colar né? nele também, viu? Pra A ver se eu aprendo segurança alguma que ele coisa. tem nele mesmo, Sim. porque se fosse outro empresário, não, eu não vou dar o pulo do gato para esses caras aí, porque senão eles vão ser os meus concorrentes. Ao Isso é contrário, importante. ele tem uma visão bem atual, né? Porque as grandes empresas elas estão crescendo dessa forma, servindo, dando consultoria. Quando você olha, ele deu consultoria para 10 pessoas e passam a ser parceiros dele, Sim. amigos, né? Com certeza tem gente lá que talvez seja um pouco ingrata, mas faz parte, não é isso? Isso faz parte da nossa vida. O Daniel Queiroz, que é o nosso amigo idealizador do Jantar de Network, que apresentou a gente, né? Teve a oportunidade. Ele fala que o network é a moeda desse século. E eu falo que eu aprendi que a chave que gira tudo nesse mundo chama-se servir. Porque quando um dos discípulos perguntou para Jesus qual que seria o maior dos mandamentos, ele disse assim: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu fui entender que não tem como eu falar que eu amo o meu próximo, que eu estou vivendo esse princípio sem servir. Não faz sentido. Não faz sentido, porque quem ama serve. E não é, vou servir só meus parentes, só meus amigos, não. Aí é fácil. Eu né? não faço distinção. Qualquer pessoa que eu vejo que está procurando, precisando de alguma ajuda, às vezes nos grupos, não é nem algo relacionado a camisas, que ninguém respondeu, eu chamo no privado, eu conheço alguém que trabalha com aquilo, eu vou lá, faço a ponte, ligo para o meu amigo, ajudo essa pessoa e a gente consegue resolver um problema. E sabe o que acontece com isso? Tudo é uma semente. E essa semente, ela vai dar frutos. O que acontece com isso? A pessoa, ela ainda não trabalha com camisa. Como a maioria dos meus clientes, hoje, eles não trabalhavam com camisa, trabalhavam somente com personalizados. E por uma ajuda que eu dei para eles, eles se interessaram a revender camisas. E eu dei todo o suporte que eles precisavam. E todas as vezes que eles, ou alguém que eles conhecem, precisam de camisa, quem que eles vão indicar? Meu amigo. Só para a galera entender aí, você falou, eles trabalhavam com camisa e não trabalhavam com personalizados. Não, eles Qual é essa trabalhavam com diferença? personalizados e não com camisa. Personalizados Qual é a é diferença? Só pra caneca, caixinhas de aniversário. Sacolas. Entendi. Tem um mundo personalizado, tem um mundo de coisas. E a maioria são mulheres que trabalham nessa área de personalizados, com papelaria, fazendo recorte, sabe? Esse é um mercado gigantesco, gigante, tem muita coisa. Não é camisa, é só uma pontinha daquilo que é esse mundo da dessa personalização. né? Muito legal. Entendi, agora entendi. Carlos, as tuas máquinas, poucas pessoas têm essas máquinas em Manaus. Se eu não me engano, 2 ou 3 empresas. Por isso que você tem essa capacidade tão grande de entregar as camisas num tempo legal, imprimir com qualidade. Isso, a nossa impressora, na verdade, ela foi a 5ª a ser instalada no Amazonas. Só tem 5. Só tinha 5. A partir da minha, o meu amigo disse assim, mano, cessou a venda dessas máquinas. A tua é a última que a gente está montando. A partir da minha, ele vendeu pelo menos mais umas 8 ou 10 máquinas. Por quê? Porque o pessoal viu, a gente serve de inspiração hoje, viu que em pouco tempo de negócio, a gente conseguiu ter um equipamento daquele tamanho. E aí outras pessoas procuraram ele também e adquiriram essa impressora. Agora, nós temos uma prensa que só tem 3 no Amazonas,
só que já não aguenta mais a nossa produção. Por isso que saiu terça-feira Tá de chegando. São Paulo, a nossa calandra, até o final do mês vai estar aqui, e a gente vai estar compartilhando com vocês que vão estar acompanhando aí a gente pelas redes sociais, a chegada da nossa calandra, a montagem, todo o processo, e vocês vão ver que a gente vai... Hoje a gente prensa em média 250 a 300 camisas por dia. A calandra vai nos dar a capacidade de prensar 3.000 camisas em meio-dia. Rapaz, é muita Caraca, camisa. Quem é muita esse camisa. público, Carlos, que compra tanta camisa? É o público evangélico? Fala pra gente. Hoje é muito diversificado. São empresas, Escolas. igrejas, mas por que tem um segredo aí? Camisas da Hora tem um segredo. O porquê que a gente chegou onde a gente chegou, como a gente alcançou todo esse sucesso. O segredo é que nós sempre estamos ajudando os nossos parceiros. Hoje a gente trabalha, 99% é terceirizado, para terceirizado. Hoje nós temos mais de 150 parceiros que revendem as nossas camisas. Então, hoje eu não preciso... eu falo que hoje eu não vendo camisa, hoje eu não vendo mais nada. Por que que eu não vendo? Mas tu não faz camisa. A diferença é, a pessoa que quer vender, ela está lá na rede social, ela está fazendo comercial, ela tá... A gente, na nossa rede social, não tem comercial de venda. Só tem passando como é o nosso processo de produção. Porque hoje nós fizemos um trabalho tão bom, mas tão bom mesmo, que todos os dias tem 5, 6 clientes novos que nos procuram por indicação. Olha que legal. Então, esses parceiros nossos que nós temos fixos aí, que é uns 150 parceiros fixos, eles acabam indicando ainda outras pessoas que são os parceiros rotativos, que fazem uma vez, aí demora mais um tempo e faz. Como hoje a gente não consegue mais estar dando esse suporte 100% para todos eles, né, alguns acabou sendo clientes rotativos. Mas aqueles que realmente querem fazer o negócio, né, ter ali uma renda... Se eu falar para vocês que eu tenho parceiros que não têm nenhum tipo de investimento e tiram hoje, em média, 900 a R$ 1.000 por semana só revendendo as nossas camisas, vocês acreditam? Então pronto. Olha só. Eu acredito, Legal, eu acredito também. devido à capacidade de produção, devido a esse coração que você tem. Sim. E aí eles que fazem o trabalho de divulgação das camisas. Eles Entendi. conseguem os clientes, manda para a gente produz e eles entregam. O mais legal disso tudo é que a gente atende. Nós somos a única empresa no Amazonas que atende de 1 a 10.000, 20.000 camisas. As empresas por aí não querem atender cliente que quer somente uma camisa. Olha só. A gente faz. Sabe por que que a gente faz? Porque a gente entende que esse cara que rodou a Manaus inteira e não conseguiu alguém que fizesse uma camisa, no dia que ele precisar de mais camisa ou souber de alguém que precisa de mais camisa, ele vai indicar a gente. E é isso que tem feito a diferença no nosso negócio e a gente tem crescido legal através saber. disso. Eu nunca vi isso em canto nenhum. Eu nunca vi uma empresa, por exemplo, eu chego na empresa de Camisas da Hora, olha, eu quero uma camisa. Você faz? Ele diz que faz. Eu nunca vi isso em empresa nenhuma. Já viu, Bandeira? Nunca. Não tem, é por isso que as pessoas procuram a gente. Esse é o grande diferencial. Esse é um dos nossos diferenciais, né? Olha só, vocês terem uma ideia. Eu tenho uma cliente que ela pede assim, ela reúne alguns pedidos que eu falo para eles, não é vantagem você me mandar só uma. Então ela reúne lá de 4, 5 clientes, manda ali 10, 12 camisas e a gente vai fazendo. Mas ela pegou um pedido de 800 camisas de uma empresa. Para onde ela foi? Camisas da Hora. Então a gente está lançando uma semente. E eu tenho uma confiança tão grande no meu produto, no meu trabalho, no meu negócio, que eu não tenho problema, porque as pessoas não conhecem o meu material. Elas falam, não sei que material é esse. Beleza. Quer fechar? Quero. Tem interesse em conhecer? Tem. Eu vou mandar uma amostra para você. Se você quiser, eu mando com a sua arte. Se você não quiser, eu tenho camisas aqui de amostra, eu mando para você ver. 100% de fechamento com todas as empresas que estavam na dúvida, foi 100% de fechamento. Tem empresa que eu faço a camisa, já pergunto qual é o teu número. Aí é um G, eu vou fazer o teu tamanho, que é para você vestir, para você experimentar o nosso produto. Chega lá, veste, manda o pedido. Isso é muita credibilidade, né? Muita confiança. Produto no teu confortável. produto. Eu sei o que eu estou vendendo. É Eu sei o que malha eu de tenho. primeira qualidade, a malha fresquinha.
encaixa bem no corpo, e ele tem, com certeza, a capacidade de fazer diversas camisas durante o dia, acho que é sucesso, né, Bandeira? Só não sou muito legal esse negócio de friazinho, É encaixa fria, bem. e malha tal. fria, né? Malha Não, porque fria, é malha gostosa. fria. Tô de sacanagem. É gostosa. Porque é o seguinte, eu já fiz camisetas em outros lugares e eu não gostei do tecido. Eu Eu mesmo. não consegui vestir muito bem o tecido, nem ficar muito tempo com a camisa. Na verdade, eu mesmo, quando fui lá com você, né, falei sobre a qualidade do tecido que hoje usa lá na minha loja, né? Ele a estava meio com o gente- pé atrás das camisas que ele já tinha feito. E a gente lá já fez várias vezes em outras empresas e sempre os funcionários reclamam, né, da temperatura, do cheiro, né? Tem um tecido, tecido que ele, dá com um o mau tempo, ele cheiro. começa a ter um cheiro meio Por causa do complicado. clima do nosso estado. Muito quente. E muito eu quente, fui lá, quando úmido. eu peguei o tecido, eu vi que tem realmente um diferencial lá no tecido. A gente arrumou um problema, sabe? Que é um problema gigantesco para a nossa empresa. É que muitas das vezes, quando está muito sobrecarregada a produção, que o cliente que já pediu uma vez, aí manda para a gente, você consegue me atender? Eu preciso de 5 camisas para amanhã. Aí esses são alguns momentos que a gente, às vezes, não consegue atender. Fala, poxa, nós estamos aqui com material e a gente não vai conseguir atender. Aí o cliente diz de lá assim, mas e agora, o que eu faço? Porque o meu cliente só quer se for nesse teu tecido. E é só tu que tem ele? Como é que eu vou fazer agora para atender o meu cliente? Muito legal isso. Aí eu vou e dou o meu jeito, faço o material, entrego, ele entrega para o cliente dele. Aí eu arrumei um problema para mim, porque aí eu tenho que dar o jeito de atender ele. Um problema bom. Um problema bom, um problema ótimo. Muito legal. Né? E vamos uma pergunta aqui legal. E olhando esse cenário todo, Carlos, agora, com esse crescimento que você teve aí de 1 ano e meio. Um ano e meio. Qual é a tua visão para o futuro do teu negócio? Pro Como é que fu- você pro enxerga lá na futuro. frente o teu negócio? Muito legal. Eu tenho uma projeção para 5 anos, né, já do meu negócio. A gente trabalha a cada projeção de cada 5 anos. Então, daqui a 5 anos, Camisas da Hora vai ser a maior confecção de camisas do Amazonas. Uau. Vai ser a Exclusivo, hein? maior Exclusivo. confecção. Daqui a 5 anos, Camisas da Hora vai ser a maior confecção de camisas do Amazonas. Hoje, a gente já é nessa modalidade de personalizados, de camisas personalizadas, nós já somos os maiores produtores dessas camisas. Aqui de Manaus. Nenhuma empresa produz mais de 200 camisas por dia como a gente faz. A gente entrega hoje, todos os dias, 200 a 250 camisas por dia. Personalizado. Ano passado, a gente iniciou no primeiro semestre, em média, 100, 120 camisas. No segundo semestre, explodiu. Que a gente chegou a entregar a 300 camisas por dia. E nós tivemos um faturamento no primeiro ano de negócio, sem estrutura, sem conhecimento, sem nada. Só com muita fé e coragem, nós tivemos o nosso primeiro faturamento, no nosso primeiro ano, de 1.200.000 de faturamento. Gente, uma salva de palmas. Camisas da Hora, fazendo sucesso em Manaus. Ele tem tecnologia, ele tem equipamentos de primeira, aquela malha gostosa que você encaixa no teu corpo. Dá até para você ir pro shopping, passear com Camisas da Hora, não é isso, JB? É isso mesmo. Muito Isso legal. mesmo. É uma história bem de luta, né? E hoje, na verdade, assim, eu sempre digo assim, as pessoas só veem. Você até contou uma história, né? Que você foi a algum lugar e o pessoal vira as suas postagens e falou, como é que aconteceu isso do dia para a noite? Só que ninguém vê o sofrimento, né? O pessoal agora, vocês estão ficando famosos agora, como é que é isso? Estão Como na é que... TV, estão na rádio. Só que eu tenho falado que as pessoas que estão próximas a gente, pela familiaridade, elas não estão prestando atenção naquilo que está acontecendo realmente na nossa vida. Eles não fazem ideia daquilo que realmente nós estamos vivendo e fazendo. Tanto é que hoje a gente ajuda mais pessoas que não são próximas da gente do que os que estão mais perto. Empreendedores. Porque hoje, eu montei um escritório agora só para me atender empreendedores, para ajudá-los. Pegar aquele cara que está lá sonhando em ter um negócio. Tem gente que já tem um negócio, Mas devagar. Mas tipo, está perdido. Então, a gente está pegando na mão desse cara, que é o cara que está ali, o autônomo.
para pegar ele, para ele ensinar ele a ter um CNPJ, por que ter um CNPJ, qual que é a importância de ter um CNPJ, para que isso vai, o que isso vai agregar no negócio dele. Pegar ele desde MEI até ele migrar, né, para ME ou PE, que são pequenas empresas, ensinar eles sobre tributação. Hoje eu conheço, né, uma advogada que é amiga também lá do jantar, Luana Godoy, que ela é especialista em tributação para empresas do Polo Industrial de Manaus. Eu não sabia, mas todo o CNPJ situado aqui, ele tem um tipo de incentivo fiscal. O meu, por exemplo, PIS, COFINS e INSS, É zero. a minha empresa é zero e eu não sabia. E eu converso com pessoas hoje, 90% das pessoas que eu converso não sabem disso. Então, por todo esse conhecimento que a gente tem hoje, Sabia disso, Joaquim? Sabia? a gente está compartilhando com essas pessoas para que eles possam ter um crescimento saudável, não passar por aquilo que nós passamos. Lógico que cada um vai ter as suas dificuldades, suas guerras, é deles, é natural. Mas a gente está fazendo isso para ajudá-los. Inclusive, agradecer aí né, as nossas lideranças que ia ser cobrado, né? O PIS e o COFINS iam ser cobrados. Então, já encerrou e vai continuar da forma que é aqui na nossa Zona Franca. Ia ter um aumento, né? Ia ter um aumento, Ia né? ter um aumento. Desse tributo aí. E isso é muito bom, né, essas coisas. Algo que a gente não conhecia. E de um ano para cá, o nosso conhecimento ele expandiu muito. Então, não é justo a gente ter, como a gente tem como propósito da nossa empresa, né, ajudar e formar e ajudar os empreendedores que já estão numa luta a terem sucesso. Então, isso entra como missão pessoal. Esse projeto é teu. Projeto meu, missão pessoal e missão da empresa também isso. Poder ajudar o máximo de pessoas possível. Sabe por quê? Eu fico muito triste com a situação do empreendedorismo no nosso estado. E nós vamos mudar isso. Vamos mudar Muito isso. legal. Gostei. Eu tenho mais uma pergunta, a gente está quase no final. Tem Passando 3 minutos. rápido. A gente falou sobre a empresa, sobre onde a empresa quer chegar. E eu fazer uma pergunta mais pessoal, Carlos. E qual é o sonho do Carlos? Boa. O sonho, futuro, o sonho do Carlos de futuro. A gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, a gente fala de, né, aquilo que a gente pode ter, a gente trabalha para ter isso. Mas, de verdade, o meu sonho, Deus colocou algo no meu coração e eu acredito muito nisso. Por isso que o projeto da minha empresa é para daqui a 5 anos e nós estamos formando dentro da nossa equipe pessoas capacitadas para poder gerenciar e rodar a empresa quando a gente não tiver. Porque daqui a 5 anos o Senhor falou no meu coração que Ele vai me enviado como missionário para ensinar o povo dele a empreender. No Brasil e no mundo. No Brasil, no mundo, onde Cara. precisar. O Senhor ele já me mostrou isso. E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Hoje a gente está treinando com essas pessoas, com esses parceiros, para que a gente possa chegar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer modelo de negócio, a gente poder ajudar o povo do Senhor a empreender, a eles experimentarem o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Sim. Que essa prosperidade, a gente precisa experimentar ela. É bom demais. Ela é boa demais. E todos nós merecemos. Todos nós merecemos. Muito Então é legal, isso. cara. Muito bacana. Gente, que bate-papo inspirador, né? Carlos Vasconcelos. Agradecer já. Começar a agradecer, né? Ainda não encerrou. A da social media aí, que eu não me recordo o nome. Juliane. A filha dele, né? Também. Carla, né? Que está aqui com a gente. Carla, a esposa. daqui a uns dias, a doutora Carla. Doutora Carla, está se formando em psicologia. E olha, quando ele vendeu o teu carro, tu disse, vai, pai, eu tenho fé em você. Foi isso? Olha, que legal. E ela já sabe que ela vai ganhar já um carro zero. E se Deus quiser, vai ser já um elétrico. Olha só. E o tablet, né? Não, o tablet ela já Já ganhou logo, já. Foi logo no início, Foi logo no início. Ganhou o iPhone, ganhou o tablet, ganhou tudo que E falar ela... também da esposa, né? Eu esqueci o nome. Silmara, né? Silmara, Dona Silmara. Eu costumo dizer, né? Quando alguém me pergunta, fala assim, porque o Bandeira hoje tem uma vida legal, tem uma esposa por trás, né? A pessoa fala assim, né?
por trás sempre na vida de um grande homem existe uma grande mulher. Grande mulher. Eu sempre falo assim, que não, a minha esposa sempre esteve ao meu lado, caminhando junto comigo. Isso é importante, né? Muito importante. A gente ainda tem um tempinho, não tem mais. Vai Não, ficar pode pra- falar. Não, Pode ficar à falar? vontade, fica à vontade. A minha esposa chegou um tempo que ela é uma história nossa, pessoal, e hoje a gente compartilha com casais a importância do casal trabalhar junto. Todas as vezes que ela encostou do meu lado, a gente cresceu. Só que ela ainda não tinha a visão do negócio. E eu cobrando ela ali mais para estar junto de mim, ela disse assim uma vez que eu não podia querer que ela sonhasse meu sonho. Que aquilo era o meu sonho e que ela tinha outros planos. E eu fiquei muito triste. E o Senhor me mostrou na Bíblia. E depois eu fui lá, chamei ela e mostrei para ela que o nosso casamento tinha data de validade. Porque a Bíblia fala que um reino dividido entre si não subsistirá. Um reino dividido entre si. E eu e ela, a partir do momento que nós firmamos uma aliança, nós nos tornamos uma só pessoa no reino espiritual. E se eu tenho uma visão e ela tem outra visão, existe uma divisão dentro do nosso lar. E isso tem data de validade. Aí foi quando ela entendeu, colou do meu lado novamente e a gente explodiu. Todas as vezes que a minha esposa colou do meu lado, a gente cresceu. Por isso que hoje ela está aqui do meu lado. Ela não gostava muito de estar nessas coisas, ela é mais reservada, mas eu falei para ela, é necessário, porque senão as pessoas vão olhar para mim e vão ver o Carlos Vasconcelos. Mas eles precisam olhar para mim, me ver, mas ver que do meu lado tem uma mulher. Tem uma mulher que me dá a segurança, que está me ajudando com isso. Muito legal. Já vamos combinar o próximo podcast com ela, viu? Vamos sim, ó. Então, é necessário que a esposa participe, seja sócia do seu esposo. Tem que ser um. É assim. bíblico, Tem que ser um. está na palavra de Deus. Então, o que você está esperando aí? As coisas não estão dando certo, está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então, essa mensagem foi muito forte, cara. Muito forte Eu acho mesmo. que essa mensagem aí foi Foi para encerrar mesmo o o nosso ponto podcast. alto do nosso podcast. Quero agradecer a vocês. Ela ficou um pouco emocionada ali, ouvindo. E dizer, Carlos, você é um homem que serve. E o maior é o que serve. Sim. Parabéns. Continue assim. Eu já deu até vontade de fazer uma consultoria com esse homem, que eu tenho algumas empresas também. Estamos Levar aí. lá minhas dores, os meus... Estamos prontos para ele dar esse apoio servir. para a gente. JB, mais uma vez, te agradecer, meu irmão, essa parceria. Um grande empresário, aprendo muito com ele aqui, meu amigo há mais de 10 anos. E antes de encerrar, eu quero dizer que um dia eu estava apresentando esse podcast lá no meu prédio. Aí ele falou, Marcos, eu quero fazer parte dessa revolução digital. Eu digo, sim. Aí de duas formas, o JB falou. Eu digo, quais são essas duas formas? Uma é apresentando o podcast do teu lado. Eu digo, seja bem-vindo. E a outra forma, JB, é sendo teu sócio. Aí eu falei para ele brincando, então faz o Pix. Ele fez o Pix, meu celular tremeu e hoje ele está aqui com 1 ano e meio e eu aprendo muito com ele, a gente está no digital, a gente Esse 1 ano e meio é profético, né? É profético, né? Na verdade, isso aqui é uma escola para mim. É muito Olha o rostinho dele, ele ama estar aqui na adoro entrevista. ouvir essas histórias, entendeu? Aprender, porque eu aprendo muito. Assim. Sim. Quando eu ouço alguém chegar com a história aqui, eu trago para minha vida, o exemplo para minha vida. Muito legal. Eu sempre trago alguma coisa da história de alguém para melhorar a minha vida. Isso é muito legal. E eu vou Isso é dedurar interessante. ele, eu vou dedurar ele. Toda vez que chega aqui um convidado mesmo, ele, poxa, Marcos, depois dos bastidores, aprendi muito. Essa história mexeu comigo, porque ele é muito intenso. Então é isso, gente. Quero agradecer a tua audiência. Compartilhe esse episódio da Sorte Podcast, é muito bacana. Vai estar aí no ar para você, com certeza, muita inspiração. Carlos, sucesso, camisas da hora. É da hora mesmo, hein? É da hora mesmo. Agradecer as Muito meninas que estão aqui obrigado. com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E amanhã a gente vai estar junto novamente, né? Exatamente, vamos estar juntos novamente. E detalhe, ele vai dar uma entrevista exclusiva para a gente na Jovem Pan News, afiliada a Manaus, ao vivaço, hein? Fica ligado, fica ligado. E a gente vai ficando por aqui, a Sorte Podcast. Um beijo no teu coração. Até a próxima!